Hoje nós vamos falar da maternidade real versus a maternidade idealizada, né? Hoje começa o nosso evento, que é Maternidade em Foco. Então eu tinha feito 3 lives, só pra gente dar uma aquecidinha nesse evento de hoje. Esse evento de hoje faz parte do mês de maio, que é um mês que o ano passado eu já fiz isso, né? Eu dediquei às mães, trazendo só assuntos sobre a maternidade, e esse ano de novo. Então hoje a gente tem essa live, amanhã tem outra e terça-feira tem outra, e a gente encerra o mês, que é só sobre assuntos de maternidade. Porque eu acredito que todo mundo passou pela maternidade, né? Ou nós fomos mães ou nós fomos filhos. Então a maternidade está em todo mundo. E é esse o objetivo dessa Maternidade em Foco, desse evento que a gente fez, que eu estou trazendo para vocês, para tentar fazer ficar mais leve, né? E eu tenho recebido muito no consultório mães que se queixam, e é uma fala que está muito recorrente: nossa, se eu soubesse que era assim, eu não teria tido filhos, né? E isso eu venho fazendo essa pergunta muitas vezes: o que imaginavam que seria a maternidade? Né? Aonde romantizaram essa maternidade? Onde que essas mães de hoje compraram essa ideia de que a maternidade é uma coisa só bonita, só simples, só leve, só legal, né? Tem alguma coisa, em algum momento a gente perdeu a conexão, porque a maternidade, ela não é leve, ela é algo real, e tudo que é real tem uma parte boa e tem uma parte que não é tão boa, tem a parte fácil e tem a parte que não é tão fácil, né? A maternidade, na verdade, ela deveria ser uma fase natural da nossa existência. É através da maternidade que a humanidade se perpetua. Então não era para ser nada tão extremo como está. Eu acredito que sim, talvez uma das fases mais importantes. Se não fosse pela maternidade, a humanidade não continuaria. Isso é fato. Humanidade, mas assim, a maternidade acontece em todas as espécies, né? Mas sim, acredito que talvez seja uma das fases mais bonitas, mais importantes. Mas daí dizer que ela precisa ser um evento, esse evento que colocaram, esse evento que criaram, essa grandeza toda, ela tem alguma coisa que esconde. Talvez seja por isso que as mães de hoje estão tão cansadas. As de hoje estão cansadas, mas as de antes de hoje também vieram nesse cansaço, também vieram nessa frustração. As gerações foram melhorando, mas acredito, a sensação que eu tenho dentro do consultório é que as exigências, elas mudaram um pouco de foco, mas elas continuam muito grandes, muito pesadas, e estão trazendo para as mães um peso que, é claro, se essa mãe está pesada, esse peso também vai passar para o filho. Esse filho também vai ter o peso da maternidade dele, porque é assim que a gente faz, é assim que vai, né? Nós temos funções e a gente está ligado a tudo isso. Então, o objetivo dessa live de hoje é falar sobre isso, essa maternidade real e a maternidade idealizada. Para que precisaram romantizar? Idealizar. Idealizado é mais em relação assim, nós idealizamos a nossa maternidade, né? Mas sim, existe um movimento que romantizou a maternidade. Fez essa maternidade criar um espectro que não é real. Então, vamos entender assim, que se era para ser natural, o que foi que aconteceu que fizeram levar para outro caminho? Porque foi nesse caminho que a gente se perdeu. A gente saiu do natural e a gente entrou num lugar de imposição, e a maternidade hoje, ela ocupa um lugar de status. Parece que não, mas a maternidade, ela ocupa um lugar de status. E isso é perigoso, né? A maternidade não me faz mais importante ou menos importante. Não me faz mais mulher ou menos mulher. Nós simplesmente estamos seguindo uma história, uma evolução. E a maternidade pode acontecer para algumas mulheres, para alguns casais, mas pode não acontecer para todo mundo.
E isso continua, isso não tira a importância daquela pessoa, não tira a importância daquele casal, daquela família. Foi aqui que começaram a trazer alguns ruídos que atrapalharam muito e fizeram as mulheres chegarem aonde elas estão chegando hoje, nessa maternidade densa. É uma maternidade cheia de exigências por uma perfeição, né? Não pode errar, mas ao mesmo tempo ela está tão cansativa, ela está tão pesada que ela se distancia. Se a gente pensar assim na história da humanidade, na história das mulheres mesmo, né? A gente vai de repente entender o para que precisaram fazer essa questão. Não tem como a gente separar maternidade de sexualidade. Uma é fruto da outra, né? Nós só somos mães porque a gente tem uma vida sexual ativa. Aconteceu a gestação em função da sexualidade. E a sexualidade, ela é uma força, antes de falar de sexo, a sexualidade ela é uma força nossa, uma força que precisa acontecer em nós. É uma força que acontece na fase do desenvolvimento, bem já no final do desenvolvimento infantil, né, por volta dos 5 anos mais ou menos, e que é uma força que nos dá direção. É a força que nos autoriza para a vida, para o futuro, para o dinheiro, para o sucesso, para o trabalho, para a realização dos objetivos de vida. É essa força. A sexualidade é essa força. Ela tem essa função. E quando a gente fala de maternidade, maternidade seria o quê? Maternidade é isso, é a perpetuação da espécie, é futuro, é indo para um sistema maior, é saindo daqui do meu mundinho e oferecendo para o sistema maior um legado, algo que vai levar mais vida, vai levar minha história, vai levar meu nome e vai dar continuidade na espécie. Então, se a gente vê tanto a sexualidade quanto a maternidade, elas estão juntas, porque maternidade fala de futuro. Eu tenho um filho, mas esse filho não é para mim. Pelo menos não deveria ser, né? Os nossos filhos, eles deveriam ser para o sistema maior, para o mundo maior. Então, se essa maternidade fala de futuro e sexualidade fala de futuro, elas não andam separadas. E é justamente quando eu assumo a minha sexualidade que eu entendo que a minha família de origem vai ficar para trás e agora eu vou buscar uma família nova para mim. Eu vou fazer uma família atual. Então, conseguem entender que tanto sexualidade como maternidade falam de futuro e elas não andam separadas. O problema é que quando a gente olha para a sexualidade feminina, ela foi muito machucada, né? Ela foi muito abafada, ela precisou de ser disfarçada de várias formas, né? Se perdeu o direito da sexualidade da mulher. Nós perdemos isso, a gente vem lutando por isso há muito tempo e que quanto mais a gente luta, mais a gente endurece, mais a gente se perde nessa história toda. Mas em função dessa sexualidade que precisou ser disfarçada, abolida e tudo mais, a maternidade, ela é uma forma de santificar, de aliviar essa sexualidade que não é bem aceita. Então, ela se tornou um bom motivo. A maternidade é um bom motivo para nós justificarmos a sexualidade da mulher. E para isso a gente fez o quê? A gente santificou a maternidade. Mas se a gente santificou a maternidade, é claro, a mãe, ela também ficou santificada, ela também virou santa, né? E não é. A mãe é simplesmente uma mulher que está exercendo uma função para o sistema, que ela está levando algo maior para o sistema maior, que é a humanidade. Então, ela não teria que ter esse peso. A maternidade é simplesmente algo que acontece naturalmente. Chega para algumas mulheres, pode não chegar para outras, mas ela não é uma obrigação. Ela não precisaria ser essa obrigação. Isso trouxe o peso que nós estamos falando, ao mesmo tempo que trouxe uma exigência, porque nós não podemos mais errar. Com a evolução, as coisas vão acontecendo, vão chegando até a gente, e a gente perdeu o direito de errar. Hoje tem 1001 teoria, hoje tem várias cobranças, hoje existem muitas coisas em cima da mãe, oferecendo, exigindo, e ensinando e cobrando, e a gente foi se perdendo. Mas vamos lá. A maternidade, ela fala de quê? Além disso que eu falei, além dessa sexualidade, além de futuro, a maternidade, ela fala, sim, de entrega. Mas não é essa entrega de abdicação.
extrema, onde só o meu filho existe, né? Então, a partir do momento que eu me tornei mãe, eu esqueço todo o resto. É o filho, só o filho. Isso aqui foi o que fizeram para que a gente saísse de uma permissão maior e a gente entrou nesse movimento, né? É claro que quando nós temos um filho, quando a gente se torna mãe, aquele filho, ele é a nossa referência naquele momento, é um amor de exigência. Eu já falei numa das lives aqui passadas sobre as fases do amor. É a primeira forma de amor da nossa vida e da vida dos nossos filhos, que é a relação bebê com a mãe. Então, sim, é um amor de exigência, é uma fase de entrega. Mas essa entrega não deveria ser necessariamente só para o filho. A entrega, ela deveria ser principalmente para nós, o que é nosso de verdade. Porque a gente está olhando para o filho, mas a gente está trazendo 1001 informação que não são nossas. Não passam mais por nós nos perdemos, nós nos distanciamos. E a maternidade, para ela ser muito bem vivenciada, seria muito importante que a mulher, ela se entregasse às sombras dela. Ela se entregasse para aquilo que é dela realmente, né? Porque quando a gente fala de maternidade, a gente fala de quê? Da nossa relação com a nossa mãe, da nossa relação com a nossa gestação, com a nossa amamentação, com a nossa sexualidade. Então, falar de maternidade é falar da gente, não é só o filho. A gente colocou o filho no foco, mas não é ele. Maternidade é mãe. E para falar de mãe, nós temos que falar de nós, né? Qual a nossa relação com essa história? Qual a nossa relação com a nossa mãe? A gente viveu uma relação saudável com a nossa mãe? Eu consigo olhar para ela e reconhecer quem ela é, o que ela fez de bom para mim e o que eu ainda tenho para compartilhar com a minha mãe? Ou eu tenho uma relação com a minha mãe onde eu prefiro ela lá e eu aqui? Nossa, não, eu e minha mãe não tem como. Então veja, com quem você aprendeu a ser mãe? Geralmente é com a nossa mãe, ou com a pessoa que exerceu a função materna. A pessoa que exerce essa função materna, ela vai passar para a gente todas essas direções, tudo isso. E essa pessoa, ela estava no adulto saudável dela ou ela estava no papel da criança? Ela estava no papel ferido, no papel magoado? Como que esse adulto se comportava diante da criança? É aqui, nessa relação, que a gente vai aprender a ser mãe. Então, quando a gente fala assim, não, eu não quero, eu quero fazer tudo diferente do que minha mãe fez. Opa, tem perigo aí, porque eu vou fazer diferente do que a minha mãe fez, mas essa maternidade, ela está em mim. E quando eu olho, já falei isso em outras lives, e quando eu olho para aquilo que eu não tive, eu deixo de olhar para o meu filho. Eu olho para a minha criança ferida, aquilo que eu queria ter tido e eu não tive, mas isso não quer dizer que a minha filha tenha, o meu filho tem. Esses tempos eu atendi um casal com problema com a criança, era um filho único, mas assim, o menino, ele não fala direito, ele já estava acho que com 6 anos, né? Uma dificuldade na fala, dificuldade na aprendizagem, comportamento, enfim, ele estava precisando de um atendimento bem, com vários profissionais, e a relação era assim, ela é filha única também, e ela aprendeu que tudo que ela quisesse tinha código para ela pedir para as tias, porque aquilo que não tivesse acontecendo para ela fazia um código, né, que fosse uma coçadinha assim, alguma coisa assim, que as tias sabiam que alguma coisa precisava acontecer para elas resolverem. O pai, o marido, por outro lado, ele foi muito massacrado. Ele teve uma relação muito difícil com os pais dele, mas em especial o pai. Então, de muita negação, de muita repressão, de muitas... isso não pode, isso não... É aquela autoridade que a gente sabe que prejudica, né? E aí, o que os dois estavam fazendo? Ela não aprendeu a ser adulta, porque ela tinha até códigos, porque ela não poderia ser frustrada. Se acontecesse alguma coisa, ela pediria para alguém faria alguma coisa. Isso poderia ser de qualquer coisa, sabe? Assim, até mesmo vontade de comer um doce. Se ela quisesse comer um doce e naquela hora não tivesse, ela poderia procurar uma das tias e fazer o símbolo que a tia ia saber que precisava socorrer de alguma forma. Veja, ela não teve direito à frustração. Ela não entrou em contato com a frustração. É claro, ela não cresceu.
Esse outro pai, ele foi machucado, ele foi muito magoado e ele rompeu todas as relações com a família de origem dele porque ele queria fazer totalmente diferente com o filho. Então o filho não iria passar nenhuma necessidade, não iria ter privação de nada, porque ele teve e ele não queria que o filho tivesse. Veja, o filho não conseguia estar saudável, ele estava com 6 anos e ainda não falava, ele não conseguia acompanhar as crianças na escola, é hiperativo, dificuldade, muita ansiedade. É claro, esse filho ele entrou num lugar errado. Por quê? Porque ele veio para suprir as necessidades desses 2 pais que estavam presos na parte ferida deles. A mãe que não pôde crescer porque ela não pôde entrar em contato com nenhuma frustração, e o pai que não conseguiu ter as necessidades básicas dele supridas e hoje não conseguiu olhar para o filho. Olha só para a criança que ele foi. Então, maternidade fala disso. Como que era a minha relação com a minha mãe, com os adultos que cuidavam de mim? É daqui que a gente começa, né? Porque a maternidade, gente, ela não pode ser algo a meu serviço. Ela não pode ser uma coisa para me trazer uma satisfação. Eu não vou me realizar através da minha maternidade, da maternidade que eu tenho com os meus filhos. Quando eu olho para a maternidade como um caminho de realização, eu já não estou mais olhando para o meu filho, eu estou olhando para mim. Conseguem acompanhar isso? Porque veja, eu tenho que me tornar o quê? Se através dessa maternidade eu vou me realizar, eu tenho que ser uma mãe perfeita, eu tenho que só acertar, eu tenho que saber cada vez mais, eu tenho que estar o tempo todo disponível. Eu não estou mais olhando para a criança, eu estou olhando para uma necessidade minha. Eu preciso ser uma mãe perfeita, eu preciso estar acima de qualquer suspeita, de qualquer erro. Acabou a maternidade aqui, ela vira um peso. Aqui não existe mais aquela maternidade real. E qual é a maternidade real? Cada filho vai me trazer uma necessidade. Cada filho vai me trazer uma evolução. Cada filho me coloca diante de algumas coisas que são minhas, dores minhas, que eu vou buscar aqui dentro de mim, resgatar para trazer para o meu filho. Então, a maternidade, ela nos expõe a nossa sombra. O que são as nossas sombras? Sombra é um termo utilizado dentro da psicologia analítica, né, que foi criada por Jung. E Jung fala muito do self, das máscaras e das sombras. As sombras é tudo aquilo que a gente acredita ou que fizeram a gente acreditar que não é bom, não é saudável, que as pessoas não gostam, que a gente precisa esconder, que a gente não pode assumir isso publicamente. Então a gente vai levando tudo isso para baixo do tapete. Só que aqui nas nossas sombras estão justamente aquilo que a gente precisa olhar para a gente evoluir, para a gente sair desse lugar. Então vem um filho que faz birra. Para que esse filho é tão birrento? Esse filho está me falando alguma coisa e geralmente ele não está falando dele. Enquanto muito pequeno, não. Enquanto muito pequeno, os filhos falam para a gente, né? Olha, o que vocês precisam trabalhar, vocês pais, ou você mãe. A criança que tem é uma criança muito difícil. O que ele faz? Ele me faz perder o controle. Ok, vamos dar uma olhada nisso. O que significa para você, mãe, perder o controle? Que controle era esse que você aprendeu que você tinha que ter? Em que momento te passaram isso? Isso virou uma maternidade idealizada. Não é assim. Nós não somos perfeitas e nós não vamos ser mães perfeitas. Falo muito isso nas outras lives. A única forma que nós temos de agradecer, de devolver para os nossos pais tudo aquilo que eles nos fizeram, é quando a gente recebe tudo que eles nos deram, tudo que era de bom, tudo que é saudável deles, porque eles também têm a parte doentia e não tem problema eles terem a parte doentia deles, eu só não preciso carregar comigo. Então, quando eu pego essa parte saudável, eu olho para isso, o que eu posso acrescentar, como que eu posso modificar, melhorar, e eu levo isso para o futuro. E eu vou ser melhor do que os meus pais foram.
As pessoas invertem, elas acham que isso é um egoísmo, elas acham que isso é ingratidão. Não, é a única forma que eu tenho. Imagina você, se eu estou precisando de um favor e vocês me fazem aquele favor e ok, acabou ali, tudo bem. Não, de repente vocês me fazem aquele favor e daquele favor eu vou muito longe e um dia vocês vão ver tudo que aconteceu depois daquilo que vocês fizeram. É essa a evolução. Se eu fico presa nessa fantasia de que eu sou uma mãe perfeita, se eu sou perfeita, o que meu filho vai ser? Ele vai ser melhor do que quem? Porque não existe nada melhor do que a perfeição. Percebe que a vida acabou ali, o sistema acaba. A família é um sistema. Quando o meu filho não tem para onde evoluir, porque eu já sou perfeita, eu supri todas as necessidades e eu não tenho nada mais para melhorar, acabou o sistema. Meu filho não tem função, ele não tem futuro, ele não vai ter para onde ir. Por quê? Porque acabou aqui, né? Então, saiam desse lugar de que ser mãe é ser perfeita. Nós somos a mãe perfeita para aquele filho. Se eu tiver 2 filhos, eu sou uma mãe perfeita para um, o que não quer dizer que o que eu faço para esse seja bom para esse, porque são diferentes, cada filho tem uma história, cada filho traz uma identificação com a gente. Nós tivemos uma gestação, nós tivemos uma amamentação, tudo é diferente. E sim, eles continuam remexendo dentro da gente. Então, a maternidade deveria ser uma entrega, mas não essa entrega doentia que ensinaram que é para o filho. O meu filho em primeiro lugar, tudo para o meu filho. Ele é em primeiro lugar enquanto ele estiver nesse movimento de passividade, de dependência que eu sempre falo aqui nas lives, que até 1 ano de idade, mais ou menos, é de muita passividade e de bastante dependência. Aqui sim, é de entrega, mas a partir disso nós vamos ensinar outras coisas. Lembram lá da live do amor? Qual a fase do amor que vem depois desse amor de exigência? Que é o amor do diferente, é quando você autoriza esse filho a conhecer pessoas diferentes, quando você autoriza outras pessoas cuidarem da sua criança, compartilharem coisas, o irmão vem, o irmão participa, o irmão não tem função de me ajudar a cuidar daquele filho, porque ele só é um irmão, mas ele tem o lugar aqui, vai brincar e vai trazer outros acréscimos para essa criança. É o amor ao diferente, é aquilo que eu aprendo, que o diferente não tira o meu lugar, né? E a gente vai crescendo. Então, quando nós paramos nesse lugar de que eu, mãe, eu vou suprir todas as necessidades do meu filho, só eu sei do que ele precisa, eu entro numa maternidade fantasiosa, idealizada. Não é para isso que nós estamos aqui. Muito ao contrário, as crianças aprendem com a gente a forma como nós nos relacionamos com o mundo, com o dinheiro, com o parceiro, com os amigos, com o trabalho, né? Os filhos, eles olham para a gente para aprender isso. Se eu não me relaciono com nada porque eu só fico olhando para o meu filho, novamente a pergunta: o que eu estou oferecendo para o meu filho? Que futuro que esse filho vai ter? Porque ele também não vai conseguir progredir porque ele não entendeu nada. Ele se viu como sendo o centro do mundo. E não é. Ele pode ser a pessoa mais importante, talvez, dentro dessa família. Para mim, é um amor maior. Quem é mãe sabe que sim. Mas daí colocar para esse filho como, a partir do momento que você nasceu, a minha vida acabou, é muito peso. Ou às vezes a gente usa um termo diferente, né? Eu comecei a existir depois que meu filho nasceu. É o mesmo peso, a gente só foi para extremos. E lembram, todos os extremos levam para a mesma dor, para a mesma raiz, para o mesmo problema, né? O meu filho, ele não tem função comigo. Eu, mãe, tenho função com meu filho. Meu filho vai ter função com o mundo, com o sistema, com outras pessoas depois, né, com os subsistemas que ele vai fazer futuramente. Filho não tem função com a gente, é a gente que tem função com eles. Então aí vem as mães no meu consultório falando que estão cansadas, porque se elas imaginassem que era tão pesado assim, sim, elas foram enganadas, porque a maioria de nós foi enganada, né? E aí a maternidade ficou o quê? Eu não aguento mais. Eu amo meu filho, mas eu não aguento mais. Olha a dupla mensagem que a gente está passando para eles. Na live anterior eu falei de amamentação, da mensagem que a gente passa para as crianças durante a amamentação, seja no aleitamento materno, seja através de mamadeira ou qualquer outra forma, né? Mas a
informação, a dupla informação que vai. Nossa, vem aqui, eu quero te amamentar porque eu não tive isso, então meu filho vai ter. Olha, de novo, não estou olhando para o meu filho, eu estou olhando para a minha necessidade, estou aqui amamentando, mas pensando lá em outra situação, que se não fosse isso, se eu não estivesse aqui agora, que vontade de fazer isso e aquilo, eu estou passando qual mensagem para o meu filho? Então, esse termo, né, maternidade real, qual é? A maternidade real é aquela que acontece, aquela que não veio para te suprir nenhuma necessidade, aquela que não veio para trazer nenhuma satisfação pessoal para você, né? Nenhuma realização pessoal. Ela veio por excesso de amor. Eu tenho um projeto de vida, eu sigo para o meu futuro, eu tenho uma pessoa que eu amo, eu estou casado, eu não estou casada, isso não é o problema é eu ter alguém com quem eu quero compartilhar e eu estou pronta para o futuro. Apareceu uma gestação e eu tenho amor suficiente para compartilhar com essa criança, para levar essa criança para frente. Veja, estamos falando de uma maternidade que veio para um serviço maior e que veio pelo excesso de amor. O problema é que tem muitas vezes acontecendo que as mulheres entenderam que é uma obrigação ser mãe. E aí elas precisam de um filho. Elas precisam de um filho porque senão elas não vão conhecer o que é o amor verdadeiro. Olha, são crenças que nos ensinaram, né? Quem nunca ouviu falar isso? Quem não é mãe não sabe o que é amar. Olha, são amores diferentes, né? O amor que a gente dedica para um filho não é o mesmo amor que a gente dedica para um parceiro, não é o mesmo amor que a gente dedica para uma amizade, são amores diferentes. Isso são crenças muito limitantes, perigosas, porque aí nos obrigam a buscar esses caminhos aqui, achando que eu vou ser mãe para eu aprender a amar mais, e tem hora que a gente quase odeia o filho, porque tem hora que a privação de sono é difícil, tem hora que a dor de amamentar é difícil, tem hora que a solidão que o puerpério traz é difícil. Isso não muda o amor que eu tenho pelo meu filho, mas se eu entro nessa história acreditando que tudo vai ser muito bonito, que eu vou tirar de letra, que eu vou depois saber falar para todo mundo que, nossa, minha maternidade foi perfeita, não é verdade. Você vai se frustrar. E você não vai conseguir separar depois o que é do filho e o que é seu, né? A gente coloca como se o filho fosse o culpado de tudo aquilo que a gente está vivendo. E não é, né? A culpa, se é que a gente precisa falar de culpa, porque o adulto saudável não fala de culpa. O adulto saudável vê a responsabilidade, vai buscar uma solução, não fica preso na culpa. Mas a culpa seria, se a gente fosse olhar para esse lado, das crenças que foram colocando na nossa cabeça. Então hoje eu vejo muitas mulheres indo para o caminho da maternidade, mas como uma realização. Aí eu já tenho minha casa, eu já tenho meu carro, eu tenho uma boa situação financeira, agora só me falta o filho. Nesse filho entra num projeto, né? E esse filho vem para quê? Porque agora já eu fico completa, né? É isso que precisa. Quem falou? E é por isso também que muitas mulheres sucumbem a essa questão de não poder ter filhos, né? A maternidade não aconteceu para aquela mulher, ela se sente como? Ela se sente menos mulher, ela se sente menos importante, é como se ela tivesse em dívida com a humanidade. Da onde vem isso? Vem dessas crenças que foram colocando para a gente. Excesso de amor e falta de amor, não esqueçam disso. Se eu vou ter um filho porque eu quero que esse filho cuide de mim futuramente, porque eu não quero ficar sozinha, porque eu entendo que vai chegar um momento que a gente vai ficar velho, quem vai cuidar de mim é meu filho, não é por falta, não é por excesso de amor, é por falta. Eu sinto falta de amor dentro de mim, preciso pôr um filho aqui para ele cuidar de mim. Qual é o movimento saudável do filho? Ele virado para o futuro, não ele virado para mim. Eu vim antes dele, né? Ou seja, se eu estou antes do meu filho, eu sou passado. Quando ele virar as costas, eu estarei no passado. Se eu quero um futuro para ele, ele não pode olhar para mim. Filho não vem para realizar projeto parental. O que é um projeto parental? São aqueles desejos que eu não realizei na minha vida
e eu espero que o meu filho realize, né? Isso vai para a profissão, isso vai para qualquer situação. Eu queria muito ter feito isso, como eu não consegui, meu filho vai fazer para mim. E o filho acredita, porque o filho é leal. As crianças são muito leais ao sistema. Aliás, essas doenças, esses problemas, esses transtornos que acontecem com as nossas crianças, muitas vezes, na maioria das vezes, é uma lealdade que eles têm ao sistema. Eles, por lealdade, por amor aos pais, e essa lealdade ao sistema que está doentio, eles adoecem para que ninguém precise olhar para a doença, para que olhem só para ele. Isso é importantíssimo ser olhado, né? As crianças não adoecem do nada, elas não têm transtornos do nada, elas não dão trabalho do nada. Se elas estão fazendo isso, é porque elas estão chamando a atenção desses pais. Aí, de novo, a gente volta lá naquilo que eu falei, na entrega das minhas sombras, né? O que o meu filho está precisando me mostrar? O que eu não estou vendo que ele está me mostrando? Que lugar é esse? Como que eu lido com a frustração? Meu filho tem baixo o limiar de frustrações, mas e eu? Como que eu lido com a frustração? Não, eu lido de boa, né? Mas quando você vai pesquisando, você vai ver assim que o sistema todo funciona só de acordo com a cabeça dessa pessoa, só do jeito que ela quer. Esses dias veio uma pessoa assim, ela tem uma abertura muito bonita no atendimento, e ela trouxe a questão com o filho, né? Que é muito difícil a relação com ele, porque ele contesta o tempo todo, ele instiga ela, ele desafia, e ela não sabe mais como lidar. E aí, quando a gente vai ver, na verdade, ele faz exatamente o mesmo que ela sempre fez na vida, e ela continua fazendo. É que ela não tinha percepção de que aquilo que ela fala que é um cuidado excessivo é um poder. Ela se prende no poder e tudo acontece de acordo com o desejo dela, com a vontade dela, com a forma como ela planejou. Isso é dentro de casa, isso é no trabalho, isso é com os amigos. E aí ela foi vendo que esse filho está mostrando para ela: olha onde você está. Olha o quanto é difícil conviver com alguém que faz as mesmas coisas que você está fazendo, né? Então, os filhos, eles têm essa capacidade de trazer isso para a gente. E aí entra a maternidade real. Vai doer? Vai doer porque o filho está trazendo alguma coisa para você ver. Ele vai doer porque ele vai escancarar para você aquilo que você não sabia fazer, aquilo que você teve dificuldade e que hoje você jogou para baixo do tapete e não quer olhar. São as nossas sombras, e o filho vai trazer isso para a gente. Então, maternidade real, ela é cansativa? Ela é. Sabe por quê? Porque a vida real é cansativa. O trabalho é cansativo. Todas as nossas relações, elas exigem, elas cansam. Faz parte. A maternidade não é diferente. É a mesma coisa. É que nós ficamos agora comparando com uma maternidade que não existe, que inventaram pra gente, que fizeram a gente acreditar que a gente precisava ser mãe pra gente conhecer o amor maior, que a gente precisava ser mãe pra gente ser mais mulher, que a gente precisava ser mãe pra gente ser uma pessoa melhor, né? São coisas que eu já ouvi, não sei se vocês nunca ouviram nada disso, mas eu ouço muito e eu recebo muitas mulheres no meu consultório com essa questão. Aqui entra a maternidade ideal, que ela não existe. Li esses dias que quando o adulto insiste é persistência e é algo bom, mas se a criança insiste é teimosia e precisa ser corrigida. Me fez refletir. Muito legal. O adulto insiste é persistência, nunca é teimosia, né? O adulto não é teimoso, de forma alguma. A criança não pode fazer nada diferente porque aquilo é uma teimosia. Eu exigir que meu filho só faça do jeito que eu quero, não é teimosia, é sabedoria, é porque nós somos maiores, mais velhos. Isso é uma forma de limitar. Muito interessante isso que você escreveu, Di. Muito interessante, porque é verdade, a criança, tudo na criança, ela tem um gênio difícil. Nossa, ela não é fácil. A gente fala disso e a criança, ela vai entender que é assim que ela vai ser. Ela vai entender que o papel que deram para ela é esse, o papel de ser difícil, o papel de ser desafiadora. Essa mesma paciente que eu falei para vocês, ela ainda deu um exemplo assim. Por exemplo, lá em casa todo mundo cozinha, mas se o meu filho vai cozinhar, ele tem que fazer do jeito dele, ele não vai fazer do jeito que eu ensinei. E dá certo? O duro é que dá, ela falava assim, o duro é que dá certo.
O duro é que dá. Não seria o que bom que dá? Ele cria uma forma nova dele ser, ele aprendeu isso com alguém. E eu nego, a gente entra num movimento tão doentio que a gente nega até a parte boa que a gente está passando para o nosso filho. Se ele é assim de iniciativa, se ele consegue desafiar as coisas, é porque de alguma forma nós passamos isso para eles. Não, a gente olha para aquilo que a gente não quer que aconteça, por quê? Porque aquilo me faz pensar sobre mim. Eu sou intransigente, eu sou teimosa, eu sou orgulhosa, eu sou mandona, eu sou autoritária. Não, é o meu filho, nunca sou eu. Então, muito legal essa frase aí, e é bem isso mesmo. Deixar os nossos filhos serem quem eles são. E aquilo que está me incomodando demais, pensa aonde que isso toca em você, porque pode ser seu. Pode ser mais seu do que do seu filho no final das contas, né? Aqui entra o quê? A maternidade saudável, a maternidade real, aquela que eu consigo olhar para a minha relação com a minha mãe, eu consigo ver aquilo que era muito difícil, porque provavelmente eu carrego também falas das nossas, nós carregamos, né, fala das nossas mães, que são falas pesadas, coisas do tipo assim, nossa, se eu soubesse que ser mãe era isso, eu nunca teria sido. Olha, que isso, quanto que isso pesa na cabeça de uma criança, né? Tem hora que eu tenho vontade de ir embora, vocês vão ver só, qualquer hora eu fujo daqui, eu sumo, vocês vão ficar sozinhos. Olha, são ameaças. Então, quando a gente passa por tudo isso, é claro que a gente entende que a maternidade é um abismo, é um lugar muito difícil. E aí eu entro nessa maternidade para provar o quanto eu sou boa, o quanto eu sou capaz, o quanto eu vou oferecer. E aí eu me estrepo, porque na verdade eu estou olhando para mim, não estou olhando para o meu filho, a maternidade parou ali, eu não consigo sair disso, para onde vai? Né? Então, maternidade real, ela é cansativa. O trabalho real também é cansativo. A vida do adulto real também é cansativa. Vamos tirar esse peso da maternidade? A maternidade romântica, aquela que o filho e você é uma relação saudável o tempo inteiro, que é muito bonito, que ele olha para você e seu coração explode de amor, isso é uma idealização. Isso não existe. O amor, ele existe. Para algumas mulheres amamentar é muito bom, para outras mulheres não é bom. Por quê? Porque estamos falando do corpo dela, estamos falando da história dela, estamos falando da sexualidade dela. Eu não sei o que aconteceu lá atrás que incomodou essa mulher. Por que esse corpo não aceita o toque do bebê? Por que essa mulher não consegue alimentar? Veja, tudo isso são histórias. São histórias lá de trás. Se eu não fui amamentada, se eu não fui alimentada, nutrida emocionalmente na minha história, é claro que eu vou ter dificuldade para nutrir agora. Eu posso até querer, mas é diferente. Eu vou por uma obrigação para suprir uma necessidade minha, ou de repente eu vou reconhecer, eu vou me nutrir, e aí sim. Aí a nutrição com o meu filho vai de uma forma muito suave, muito sutil, leve, fluida, aí acontece. Então, de novo, a gente olhando, maternidade tem a ver com a minha história, o meu corpo, a forma como eu fui criada, e que parte que eu ocupava dentro desse sistema familiar, quem eu era, né? E eu gosto muito de quando as mães trazem, por isso que eu não atendo mais criança, porque eu vejo que 80% ou mais até dos problemas a gente resolveria se os pais pegassem as queixas dos filhos e trouxessem para eles, né? A gente resolveria muita coisa, porque os filhos, eles estão sendo moldados por nós, pelo nosso adulto que às vezes está saudável, mas às vezes não está, pela nossa criança que muitas vezes toma as rédeas das nossas decisões, da forma como a gente vive, das coisas que a gente faz, e esquece que aquela outra criança, que é o meu filho, ele precisa de um adulto e a gente se torna igual a eles, fica duas crianças disputando pelo espaço, disputando pelo amor, disputando pela segurança. Então, quando as crianças chegavam, porque hoje eu não atendo mais criança, é aí que eu vou olhar, né? Como é que está essa família? O que tem aqui que não está legal? Qual é a tua história? Como que você era? O que ele está falando para você? O que te incomoda nele? Aqui a gente traz a maternidade
para a realidade. E a gente olha com olhos de verdade, a gente olha com olhos de mãe mesmo, a gente não olha para o nosso filho com olhos divinos, como se nós fôssemos perfeitas. Acima de nós, ninguém mais. Só eu sei, só eu posso, você deve tudo a mim, você tem que retribuir tudo que eu estou fazendo. Aqui entra o peso. Eu estou vendo o peso dessa maternidade e estou pondo peso nessa relação com meu filho também. Gente, faz sentido isso para vocês? Alguma coisa a mais que vocês queiram falar sobre isso? Faz muito sentido. Faz sim, Di, faz muito sentido. Pena que a gente foi para longe, né? Pena que a gente quer agora que os filhos sejam exatamente do jeito que as teorias estão exigindo. Eu falei isso na live passada, que eu vejo as mães mais comprometidas com as técnicas, com os protocolos de acertar naquela técnica de alimentação X, naquela técnica de, de alfabetização Y, e elas não olham mais para a criança, elas não estão mais conectadas com a criança. Isso torna a maternidade muito pesada, porque a gente só pode seguir um caminho, o caminho de acertar. E é justamente quando a gente erra que a gente entende onde não devia ter ido, que a gente acha um outro caminho, que a gente mostra para o nosso filho que isso também acontece, que tá tudo bem. Às vezes eu erro, se eu erro, ele também pode errar. Olha que legal, né? Porque a criança, ela torna os pais heróis, né? Eles acreditam que os pais não erram, que os pais sabem tudo. Quando a gente mostra isso para eles, quando a gente mostra a nossa fragilidade para eles, a gente coloca eles num lugar de segurança. Porque se a minha mãe não sabe algumas coisas, eu também posso não saber, né? Se a minha mãe erra, eu também posso errar. Minha mãe, meu pai, qualquer adulto importante para mim. Isso seria muito legal e faria a maternidade ser muito mais leve, em função até das exigências que nós temos com nós, porque a sociedade já tem, né? O filho já exige, a sociedade exige, os relacionamentos mudam quando chega um filho, e eu estou presa num lugar onde não existe, que não dá segurança nenhuma, não tem como. E, gente, não dá pra gente negar que quando chega uma criança naquela família, o sistema todo precisa se readaptar. É claro que sim, é fantasia também achar que o casal está perfeito, vai chegar um filho e só vai aumentar a felicidade. Vai aumentar a felicidade, mas vai aumentar também os medos, os desafios, as preocupações, vai aumentar tudo. Né? Então, sim, agora esse casal precisa se reajustar. Se existem outros filhos, eles precisam se reajustar também. Se esse casal não vive junto, eles vão ter que achar um jeito de conviverem saudável, de uma forma saudável, para esse filho ter segurança. Então, sempre muda. Não é isso. A impressão que dá é que todo mundo acredita que a maternidade só vai trazer mais amor. Vai trazer mais amor, mas vai trazer também muita responsabilidade, muitas mudanças, muitas crenças que precisam ser quebradas, muitos paradigmas que precisam ser revistos e modificados. Precisa de tudo isso. Aqui o Nilson está falando, né, de assumir erros perante os filhos. Assumir erro perante os filhos não é a mesma coisa que pedir desculpas, viu, gente? Eu já falei isso várias vezes. Pai e mãe, assume o erro, não pede desculpas. Por quê? Porque isso é uma ilusão. Não existe desculpa. Pedir desculpa é pedir para o outro aliviar a minha culpa. É isso. Eu estou colocando nas mãos do outro uma responsabilidade que eu não estou conseguindo olhar. É minha responsabilidade. Eu posso muito bem chegar para o meu filho e falar: filho, sinto muito, eu falei de uma forma agressiva, não era com você aquela questão. Eu posso fazer isso, mas eu não preciso falar: filho, você me desculpa. O filho não tem o poder ninguém tem poder de desculpar ninguém. Isso aí foi uma coisa que inventaram para a gente, para colocar a gente mais ainda dentro de uma caixinha do tipo: você só é feliz se você for quase divino. Se você não for divino, você não é feliz. A desculpa, o perdão, ela é muito perigosa. Não é assim que se usa, né? E a gente vê que a banalização do perdão, da desculpa, começa quando a criança é pequena. Vocês já perceberam que a criança faz algo de errado, vai lá e bateu no amiguinho.
Eu vou lá e faço ela pedir desculpa. Vai lá, pede desculpa. A criança vai. A criança, ela pede. Se você falar para ela, ó, fala bom dia para ti, ela fala bom dia. Se você falar para ela, pede desculpa, ela pede desculpas. Mas qual o sentido dela pedir desculpas pro amiguinho? Porque daqui 2 minutos ela bateu de novo. Ela bateu porque ela não entendeu o que é desculpa, pedir desculpa. Vai lá, pede desculpa. Ela vai de novo e vai pedir desculpa de novo. Não faz sentido, né? Então, assim, esse pedir desculpas para os filhos em especial, não. Porque a nossa relação com os nossos filhos é de desigualdade. Nós somos maiores do que eles, nós viemos primeiro do que eles. Tudo bem a gente não saber tudo, mas eu ficar pedindo desculpas, que poder é esse que eu dou para o meu filho? Que lugar que ele ocupa quando eu dou para ele o direito de ficar me perdoando, de falar para mim o que eu tenho que fazer ou o que eu não tenho? Vejo pais trocando de lugar com os filhos muito facilmente, né? Esses dias uma pessoa falou, eu não aceito, os meus pais precisam se separar, eu não aceito mais eles casados, se eles não se separarem eu não volto para casa. Oi, você tem 17 anos e tá falando isso para quem? Quem te deu esse poder? Provavelmente foi dado dentro daquela família, senão ela não estaria assumindo essa função. Veja, a filha tem a função de pai e de mãe dentro desse sistema familiar. Então, esse negócio de pedir desculpas, não, mas assumir o erro sim. Olha, eu não sei, eu errei, eu falei aquilo, mas na verdade não era aquilo que eu queria falar. Isso tudo pode, isso tudo é muito saudável, mas o ficar pedindo perdão, pedindo desculpas para o filho, é como se eu falasse para ele assim, olha, você tira a minha culpa, filho, você me liberta, você me autoriza a ficar de bem com a vida de novo? Isso não existe, né? Esses dias foi muito engraçado, porque eu estava com o meu filho de 17 anos, e eu estava muito pensando numa outra coisa. Era um dia que eu tinha trabalhado até tarde, estava levando ele para algum lugar específico que eu não lembro. E ele me fez uma pergunta e eu respondi com a cabeça, mas assim, eu estava pensando, eu estava tentando continuar o meu pensamento, né? E aí eu dei uma resposta que ele falou assim, credo, mãe, se você não quer falar, não fala. Se você não quer me levar, não me leva. Por que você precisa ficar desse jeito? E assim, aí que eu acordei e eu demorei até para entender o que é que ele estava querendo dizer, porque realmente eu estava muito longe pensando em algo que tinha acontecido no meu trabalho. Deixei ele lá no shopping e à noite, quando ele voltou, tudo, eu falei para ele, eu falei assim, filha, aquela hora, o que você quis dizer com aquilo? Eu te passei alguma mensagem que eu não estava percebendo? Ela falou assim, você estava com cara de que estava muito, que você estava cansada e que você não queria me levar. Falei, olha, essa foi a tua percepção. Na verdade, eu poderia até estar cansada, mas não era essa a realidade. Eu estava pensando em outra coisa, né? Você interpretou errado e mesmo que eu não quisesse te levar, eu tenho o direito de não querer te levar. E mesmo assim eu te levei, né? Então, é a gente trazer o filho para dentro de uma percepção assim, tá certo ele perceber aquilo. Provavelmente aquilo falou dele. Mas ok, ele pode expressar, eu posso também não estar tão disponível naquele dia, mas mesmo assim eu fiz. Como eu posso falar, olha, sinto muito, hoje eu não consigo, hoje não dá. Tudo isso é permitido, né? É a gente trazer essa verdade, é a gente colocar assim, olha, eu não sou só sua mãe, eu tenho muitos papéis, né? Eu acabei de chegar do trabalho, aliás, eu só cheguei, peguei ele e levei para o shopping, eu estava fora de casa desde as 7 da manhã. Eu tenho outros papéis, eu tenho outras funções, né? Isso é maternidade real. Olha, você é muito importante para mim, mas você não é o centro de tudo. Eu não funciono baseada em você, né? Tenho um outro irmão, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu relacionamento, eu tenho a casa, eu tenho as contas, eu tenho todas as outras coisas que são funções. Isso é trazer para uma maternidade real. Não, eu não falo de problemas com meu filho. Posso estar sangrando, mas para o meu filho eu estou sempre sorrindo. E o que você está ensinando para ele? Que ele não pode sangrar? Que ele não pode adoecer? Que ele não pode ter problemas? Que a vida é um mar de rosas? Que a vida sempre vai rir para ele como eu estou sorrindo? O que você está oferecendo para o seu filho dentro dessa maternidade? Mas nós vamos parando, lembrando que amanhã tem outra live, amanhã é às 8h30 da noite, nós vamos falar de culpa, a culpa materna, que atire a primeira pedra quem nunca, ai Deus, meu coisa caiu, quem nunca sentiu culpa dentro da maternidade. Oi, gente, quase que
causa um estrago aqui. Então amanhã tem outra live, a segunda desse evento que a gente falou, Maternidade em Foco. Amanhã é a culpa. E terça-feira tem a última live que vai ser sobre as fases do desenvolvimento. Perrengue real na live sobre maternidade real. É verdade. É a vida acontecendo. Adoro essa expressão, né? A vida acontecendo e ela acontece mesmo, gente. As coisas vão acontecendo o tempo todo aqui. Beleza? Gente, vamos encerrar então. Vai ficar gravada. Para quem não assistiu as outras ou para quem pegou essa no finalzinho, tá tudo lá. Maternidade, vamos curar a mãe que existe dentro de nós, vamos curar a criança que existe dentro de nós, e aí a gente está pronto para cuidar dos nossos filhos, das crianças reais daqui de fora, né? O problema é que eu vejo muitas mães presas na criança dela, querendo disputar com a criança, brigando com a criança de igual para igual, batendo pé, se você não quer, então agora quem não quer sou eu. Aí a gente não sabe quem é mãe, quem é criança, né? Então vamos crescer, vamos trazer o nosso adulto, vamos internalizar a nossa mãe saudável, porque a nossa mãe também tem uma parte saudável, mas também tem uma parte doentia. Vamos internalizar a parte saudável e vamos fazer a nossa maternidade ser prazerosa. Ela não precisa ser linda, ela pode ser prazerosa. Ok? Paramos então? Então, muito obrigada para todo mundo que esteve aqui e aproveitem. Beijos e até amanhã. Tchau, tchau.